Bom dia, ouvintes da Rádio Monte Roraima. No programa de hoje, Sociedade Global, teremos o nosso convidado, o professor Américo. Eu sou Daniele, sou nova nesse formato aqui. Estarei entrevistando o professor Américo, que também é coordenador desse programa. Na Rádio Monte Roraima, temos a direção de programação Cleo Rocha, agradecimento a eles. A direção geral ao padre Luiz Boteu, a Rádio Monte Roraima FM, a serviço da vida e da cidadania. Siga-nos também na Rádio Monte Roraima FM, no nosso programa também Sociedade Global. E para contato, temos o número 991 54 1079. Bom, o tema de hoje vai ser a China. Temos como tema a China e vamos falar de dois grandes líderes da China, que foram o Mao Tse-tung, o professor pode me corrigir, que ele sabe melhor, e a Xi Jinping. Foram um marco muito grande no século XX, foi uma revolução também muito grande dentro da China, que não impactou somente a China, mas também o mundo inteiro, que a gente consegue ver como a China se transformou ao longo de todos esses anos, e é um processo muito grande para chegar até o que ela é hoje. Então, eu convido o professor a falar mais um pouco sobre o tema. Primeiro, quero te elogiar e, com isso, elogiar toda a nossa equipe, tá? É sempre bom, sabe, Dani, a gente acompanhar o crescimento e a evolução de quem trabalha conosco. Então, ter você aí desse lado da bancada é uma alegria grande, tá? Sim. Mas esse elogio fica para você, através de você, eu chego na Rafa, né? Sim. Chego na Rose. Muito obrigado e parabéns para vocês. Tá? Obrigada. A gente agradece também, porque essa é uma grande oportunidade que não só abre porta para a gente, mas para a universidade como um todo. E que novos alunos também possam experimentar essa experiência que é viver na parte de comunicação. Já tem gente querendo. Sim, sim. E vamos chamar, né? Acho que é importante. Sim. Agradecer mais uma vez sempre a Monte Roraima que nos deu esse espaço, né? Então, te respondendo, quando a gente pensa na China, sabe, Dani, a gente pensa ali no século XX, como você colocou, de um país que era um país feudal, né? Era um país que tinha como a sua base econômica, né? O campo, as atividades, né, do arado, né, você não tinha sequer um trabalho mecânico, era arado mesmo, né, para um país que hoje disputa, né, a hegemonia do mundo com uma tecnologia extremamente avançada, fazendo coisas que só eles fazem, né? Por exemplo, você limpar terras raras, nem Estados Unidos tem tecnologia para isso. A China tem, né? E essa história começou lá atrás, né? Isso é importante, você colocou dois marcos importantes. Se a gente fala do Mao Tse Tung ou Mao Tse Dong, né? Como também pode ser dito, mas vamos abrasileirar um pouco, né? E chamar de Mao Tse Tung. Nomes difíceis. São nomes difíceis, então você começa ali pela década de 40, indo para 50, num processo de libertação. Talvez algumas pessoas não saibam, mas a China foi dominada, né, pelo Japão, e eles tiveram que sair com o final da Segunda Guerra numa luta que envolveu nacionalistas, né, e os comunistas, que eram inimigos mortais, mas que colocaram a independência da China em primeiro lugar, né. Eles conseguiram livrar a China do domínio japonês, e depois você tem uma disputa entre eles pelo domínio da China continental, né? Então, quando a gente pensa no Mao Zedong, a gente pensa nessa grande liderança que no século XX buscou essa autonomia a partir de uma perspectiva socialista, né? Ainda tendo ali algumas referências, talvez a primeira referência real, que é a União Soviética, a extinta União Soviética, mas construindo um caminho diferente, né? Tanto que a União Soviética vai à derrocada e a China continua muito bem, obrigado, né? Isso que eu acho interessante, porque muito se falava naquela época, era mais centrado realmente na União Soviética, não tinha muito esse olhar para a China como um todo, essa revolução e as diferenças dessas ideologias.
E tanto é que a União Soviética, nos dias de hoje, já não existe, mas a Revolução China continuou e continua até os dias de hoje. Com essa questão de ser um país melhor, ser um país mais desenvolvido e economicamente, entre outras coisas. Eu acho que isso vem muito, sabe, é a opinião minha, de um esforço inicial do Mao Zedong, né, no sentido de industrializar o país. Acho que isso mostra a importância, inclusive, já fazendo aqui um salto, né? Sim. A importância dos países e uma importância para o Brasil de buscar sua industrialização, né? Se reindustrializar. Porque países que não são industrializados são países que não conseguem desenvolver tecnologia e acabam ficando à mercê da vontade de outros países, né? Abre mão da sua soberania, e quando você abre mão da sua soberania, você simplesmente abre mão do seu poder político sobre o seu território, do seu poder político sobre o seu estado e do seu poder político sobre o seu desenvolvimento. E os chineses não abriram mão disso, né? Cometeram erros, acho que erro todos cometemos, né? Sim. E souberam aproveitar toda uma tradição. Acho que o Mao Zedong, ele sempre é muito criticado, mas ele tem um grande mérito, que foi o mérito de ter compreendido como o seu povo funciona e de ter adequado uma busca política, né, sobretudo pelo socialismo, que eles defendem, né, e que leva a ter condições de favorecer as suas comunidades. A gente fala, não tem democracia na China. Eu acho que não tem democracia liberal na China, né? Eu uma vez conversei com um membro do Conselho Diplomático da China, não vou lembrar o nome dele agora, e eu comentei com ele, eu falei, mas vocês não têm uma coisa pluripartidária, né, como tem o mundo ocidental e tal. Aí ele me fez um comentário que eu não consegui responder. Ele chegou e falou, vocês têm os Estados Unidos como grande modelo, né, de democracia. Eu falei, sim. Aí ele falou, quantos partidos tem nos Estados Unidos? Eu falei, 2. Os democratas e os republicanos. Aí ele me perguntou, qual a diferença dos dois? Em termos de macroeconomia, em termos de valores e tal, são secundárias. Sim. Né? Pra gente que é da América Latina, esse secundário é um pouco pesado, porque normalmente os democratas são aqueles que interferem muito na nossa política. Hoje está diferente, né? Eles são republicanos. Sim. Mas aí ele chegou, pois é, a gente só tem um partido. Como os Estados Unidos só tem um partido. A gente só não divide. Né? Exato. E eu não consegui responder. Aí eu coloco isso porque eles têm uma política que é a política de isso é milenar, né? De organização a partir das comunas, isso de organização a partir das bases, né? Das comunidades. E isso fortaleceu a política deles, né? E a grande percepção do Deng Xiaoping, eu acho, porque assim, eu vejo a história chinesa em 3 etapas. A história china contemporânea. Mao Zedong, estabelecimento do Partido Comunista e do socialismo. Deng Xiaoping, que vai ser aquele que tem a percepção de que é preciso mudar a orientação do partido e a orientação da China, que vai se dar a partir de um foco na economia, onde você diminui a presença do Estado em determinados setores, abrindo espaço para o tipo de relação capitalista, mas não abre mão do poder, quer dizer, o Partido Comunista continua, né, tendo uma forte centralidade, só que você tem uma dinamização da economia, né, que é o foco econômico, e uma percepção da liderança, né, que a gente chama de mérito, né, só que construído a partir de uma educação para todos, né, que é aquela velha famosa frase, né, não importa a cor do gato, o importante é que ele caça o rato, né. Primeira vez que escutei essa frase, mas faz realmente sentido. Uhum. Quero que explique um pouco mais como é que funciona isso. A ideia é a seguinte, digamos que você vai a uma determinada cidade. Vamos usar aqui Boa Vista como exemplo. Digamos que aqui em Boa Vista a gente queira pensar um processo de desenvolvimento. Então você reúne a comunidade e cria uma espécie de orçamento participativo, né? Nós entendemos que nós precisamos, por exemplo, pegar questões reais, lidar melhor com a energia, porque de fato a energia sempre é um grande gasto, seja para a empresa, seja para as pessoas físicas, né? Sobretudo pela sua geração. Você entenda que a produção local ela precisa ter mais dinamismo,
né? E você entende que é preciso, a partir daí, fortalecer o mercado interno. Então, a questão é, como é que a gente vai fazer isso? Né? Quer dizer, no espaço do debate, do diálogo, da construção, você tem essa dimensão. Na parte da construção, você tem a inserção do partido. Né? Então, aquela liderança do partido, que aí vai entrar a ideia do não importa a cor do gato, importa que o gato casse o rato, né? Você vai buscar mecanismos de como resolver esse problema. De repente, nós temos sol de janeiro a janeiro, de segunda a segunda, então por que não viabilizar a partir de placas, né, de energia solar a produção e o acúmulo dessa energia de modo a você propiciar que ela possa chegar a um maior número de pessoas, evidente dando conforto para todos, o que vai favorecer a comunidade, e possa usar desse acúmulo de energia para as empresas, de modo a você produzir bens que sejam passíveis de distribuir dentro do Estado como um todo. Então, você está fazendo o quê? Com a redução da energia e com uma otimização de favorecer, né, de dar fluxo à demanda dos seus produtos, você está conseguindo atender aquela deliberação coletiva. Então, aquele líder, ele vai estar normalmente rodando o Estado inteiro, o país inteiro. E esse líder, ele vai progredindo. Então, a ideia de não importa se esse líder tem alternativas que sejam alternativas liberais. Né? Exato. Hoje a China é mais liberal do que os Estados Unidos, a gente pode dizer Sim. isso, né? O senhor falou sobre 3 etapas que vai influir no que a China é hoje. Que é a etapa do Mao, do Deng e do outro que... Do Xi Jinping. Do Xi Jinping. Aí eu queria saber qual a diferença desses 3 líderes, porque eu sei que com o Mao e o Deng teve mudanças distintas. É claro que com o mesmo regime, que era um regime socialista, pensado no Marx, mas se alternaram e divergiram em diversas formas de reformas. Isso. Especificamente. Você tem no Mao Tse Tung reformas estruturais na tentativa de criar uma industrialização e firmar o socialismo, né? Que você vai ter o grande salto para o futuro, a revolução cultural, mas foram reformas que efetivamente não atingiram aquilo que eles queriam. Né? Com o Deng Xiaoping você tem uma perspectiva diferente. A China se afasta, já na década de 70, da extinta União Soviética. A compreensão é uma compreensão muito pragmática, né? Que volta à ideia de que não importa a cor do gato, é importante que ele casse o rato. Os satélites soviéticos eram todos pobres. A Albânia era pobre, né? A extinta Alemanha Oriental, né? Você é nova, não vai saber disso, mas você sabe disso por história, né? Sim, claro. Que você tem tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? De um lado a República Democrática Alemã, que era oriental, e de outra a República Federal, né? Então, a Alemanha vinculada à extinta União Soviética era pobre. Então, os chineses entenderam que aquele modelo do socialismo real, ele não atendia bem ao desenvolvimento dos países satélites. Então, ele busca, né, uma alternativa que acaba sendo, no primeiro momento, uma vinculação com os Estados Unidos, o que isola a União Soviética, né? E lá ali pela década de 70, sobretudo quando você tem um momento de distensão, né, da briga entre as duas potências, a China vai começar a compreender aí, e Deng Xiaoping vai ser a grande liderança, de que era preciso construir um tipo de socialismo que fosse diferente do socialismo soviético, porque eles entendiam que o caminho deles tinha sido diferente. E essa reformulação ela abre espaço para o diálogo e para a incorporação de técnicas e métodos que vinham do Ocidente. Então, daí porque aquela estrutura mais fechada, não que o poder central saia da mão do Partido Comunista, que ele não sai, ele continua. Daí porque não dá para falar que você tem um liberalismo na China. Não tem. Em pouco e muito menos um capitalismo de Estado. Mas seria certo falar que incorporou alguns elementos, por exemplo, do capitalismo? Sim. Porque com o Deng, ele foi aplicado algumas reformas mais de abrir mão de capital estrangeiro. Então, empresas investiam na China para poder ajudar a China e aumentar mais a sua economia. É nesse sentido que você colocou muito bem,
que a China consegue fazer um acúmulo de dólares. Eu não sei se você tem conhecimento, mas a segunda maior reserva de dólares do mundo é a China. Sim. A primeira é os Estados Unidos e a segunda são eles. Tanto que para a China não interessa, pelo menos agora, mexer na chancela da moeda. Eles jogam muito bem com o dólar. Tanto que todas as tentativas que Trump teve de isolamento da China, sobretudo a partir de tarifação, essa coisa toda, todas eram erradas. Porque a China tem dólar para poder fazer frente a esse tipo de postura, né? Além de tecnologia e tal. A Rússia, junto aos BRICS, agora a coisa está tomando outra forma, mas a Rússia, junto aos BRICS, no primeiro momento, trabalhou com a ideia dos BRICS ter uma moeda comum. A China foi contra. Porque isso ia contra o interesse deles em função disso que você colocou agora, da abertura que ela teve para receber recursos externos e da forma como ela trabalhou esses recursos. Né? Tanto que nos dias atuais você percebe que Xi Jinping, né, que vai ser esse terceiro momento, para ele interessa não a guerra, para ele interessa a produção. Hoje a grande indústria do mundo é a China. Sim. A grande indústria do mundo. A maioria de produtos, coisas assim, vem da China. China. Então, assim, se brincar, essa camisa minha é chinesa. Então, assim, tudo, sabe, a minha camisa, a camisa do Everton, se brincar e tal, né? Porque hoje a China é a grande indústria. E para a China não interessa a guerra. Tanto que eles tinham uma projeção de crescimento que passava a casa dos 2%. Né? Eles recuaram essa projeção de crescimento em função da inflação que você vai ter em função dessa guerra contra o Irã. Né? Então você percebe que, e aí eu quero te elogiar pela pergunta muito bem feita, tá? Você percebe como esses recursos que entram, eles moldam um outro tipo de China que aí entra o Xi Jinping, que é exatamente como a gente constrói a partir do multilateralismo, que é exatamente aquilo que mexe de forma muito negativa com os interesses do Trump. Porque para ele não interessa um gigante como a China, para ele, que eu digo, para os interesses dos grupos que ele, né, defende. Não interessa essa abertura para que a China avance ainda mais. Eu te cortei alguma coisa, me desculpa. Você ia fazer uma pergunta, eu te cortei. Não, pode continuar assim. Mas eu tenho outra pergunta também, seria... como foi essa transição de poder entre esses dois líderes, já que depois do Mao entra o Deng e o Xi Jinping. Xi Jinping. Nome feinho, né? Sim. Como foi essa transição? Como a China viveu essa transição entre esses líderes? É interessante, porque com Deng você tem uma tomada de poder, né? Os grupos maoístas, eles são arredados do poder. E o Xi Jinping é filho de um maoísta. Então o Xi Jinping, ele vive parte da sua infância nas regiões mais interioranas e mais atrasadas da China. É evidente, ele viveu um tempo como vivendo na capital, vivendo muito bem em função do local que o seu pai possuía na estrutura de poder, né? E aí ele ascende por mérito, por competência, e em função também da formação, uma coisa que a China tem que eu acho extremamente fabuloso, além da grande engenharia, né, os caras conseguem fazer coisas assim estupendas, né? A educação. Sim. Eles têm uma valorização, talvez isso, pra você ter noção, se você chegar na China, sendo um estudante universitário, né, estudante de relações internacionais, envolvido em projetos, você vai ser muito bem recebido. Tanto que local para formação hoje, a gente que tem um preconceito contra a China, né? Porque o local de formação hoje é China. E a gente consegue ver isso porque a China sempre investiu muito nessa educação. E, inclusive, eu estava pensando nisso hoje, que eu vinha no carro e falei, meu Deus, como os países não priorizam a educação de crianças, de adolescentes, que vão ser o futuro de uma nação. Então, a gente vê que a China, ela prioriza isso. Para eles é prioridade dentro da sua política. Então, ter estudantes, ter pessoas qualificadas para serviço de um país é muito necessário. Eu acho importante também pensar dentro dos países, porque isso é o que vai
fazer com que uma nação se reerga e seja uma potência mundial. Como é a China. É. Sabia que se você chegar na China, um Rafinha, por exemplo, que tá chateadinho porque ele gosta de futebol, então gosta de dar umas mexidas aí, Sim. né? Que é tido aqui como ele, Casemiro, Neymar e tal, são reverenciados pela juventude. Quem é reverenciado por juventude, por exemplo, na China, são cientistas. Ou seja, são aqueles que efetivamente não estão cansadinhos e estão dispostos a trabalhar, não estou falando contra o futebol porque eu gosto, Sim. mas estão dispostos a trabalhar pelo seu povo em termos de tecnologia. Quer dizer, é melhor você ter uma equipe de celebridades de dancinha de TikTok ou é melhor você ter cientistas que são capazes de produzir vacinas para curar de doenças? Os cientistas que são capazes de produzir alta tecnologia que você possa fazer pontes que permitam, né, uma integração de um país continental como eles. Nós também somos um país continental, como a Venezuela é um país continental, né, de você ter uma interligação que fortaleça não só o trânsito de pessoas, como o trânsito de produtos. Sabe? Então muda radicalmente a forma da gente pensar o mundo. A educação é capaz disso. Sim. Então você tem uma mentalidade diferente. Também tem nessa questão de a China com questão de produção e também que eles exportam para muitos países. E queria que você falasse um pouco sobre essas rotas que a China faz. Tem a Rota da Seda, que é a mais famosa de todas elas, que é por muitos anos e se mantém até nos dias de hoje. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas rotas. A Rota da Seda foi aquele caminho feito no passado, né, que permitiu a integração Ásia, o que a gente chama de Oriente Médio, por exemplo. Só que a Rota da Seda da China hoje é bem mais ampla, né? E ela está fundada num tripé muito importante, que é China, Irã e Rússia. E é interessante perceber como essa ligação está sendo feita, porque as relações da China com a Rússia nunca foram relações tão amigáveis. Então a gente sempre pode esperar alguma coisa de ruim entre eles, né? Mas isso é muito bem administrado pela diplomacia chinesa, né? E integra, inclusive, a América do Sul. A gente tem, estou pensando em termos de Amazônia, nós temos modais que podem ligar a Ásia a, por exemplo, Roraima, né? Numa ligação de trânsito de produtos, fazendo com que você traga esses produtos de portos asiáticos, sobretudo portos chineses, que vão chegar ao Peru e vão ser redistribuídos por Colômbia, por terra, até o Brasil, né? E você vai estar com isso trazendo uma alta tecnologia, abrindo espaços, inclusive, para o comércio amazônico brasileiro, ou porque a Amazônia não é só brasileira, ao contrário do que diz, a Amazônia ela é ampla, né? Ela é dividida por países soberanos e potencializando esses países. Né? Eu imagino que você está pensando no tempo. Sim, né? sim, não. Agradeço muito também por essa fala, porque é de muita importância. Então, eu queria que o senhor fizesse uma conclusão sobre esse assunto. E já agradeço de antemão o senhor estar falando aqui com a gente. Agradecer também o convite para a entrevista e aos produtores da Rádio Monte Roraima. Olha, primeiro eu quero novamente dizer da minha alegria, tá? Eu estou muito alegre em ver, assisti um programa na Netflix que era falando sobre a Copa de 70, e a Copa de 70 com a seleção brasileira começou com um cara chamado João Saldanha, né? Então ele tinha mania de falar que ele tinha as feras de Saldanha, né? As feras do João. Eu tenho as feras do Américo. Então, isso daí ficou como elogio para ti, para Rafa, né, para Rose, para pessoas que eu quero trazer, né, que com certeza também vou somar sendo essas feras. Então fico feliz com isso, fico muito satisfeito porque eu estou vendo a evolução e isso para um professor, pelo menos para mim, né, entendo a minha profissão como eu sendo uma escada para vocês poderem subir e avançar. Eu fico feliz de saber que vocês estão subindo essa escada, né? E para estar finalizando, eu vejo, concluindo o que a gente falou, eu vejo na China um brilhante modelo, pelo menos uma inspiração, para países que, como o nosso, né, foram colonizados e que precisam se recolocar no mundo que está se diferenciando, com tecnologia própria, e é uma coisa muito cara e difícil de desenvolver, com necessidade de industrialização, que ele seja um modelo, né, de inspiração, pelo menos isso.
e sobretudo com educação, porque eu acho que mais do que nunca a gente precisa Muito pensar. importante. Educação integral, sabe? Exatamente. Estado laico, para que a gente possa criar esses gatos que caçem ratos, né? Independente da cor do gato, né? Porque o que a gente precisa é desenvolver, sabe? Potencializar espaço para a juventude, é gerar emprego. Então, acho que a China lida com uma das maiores populações do mundo, gerando emprego, gerando alimento e gerando desenvolvimento. Então, acho que a gente tem que buscar casos positivos, né? E eficientes. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Foi muito bom falar sobre esse assunto, é um assunto muito importante de ser falado. E agradeço aos ouvintes por estarem aqui com a gente. E espero que todos tenham uma boa semana. Tchau, tchau.